para começar, assim, hoje que o modo central dessa entrevista é que você vai pegar duas vezes, né, o Atlético Goianiense, que é o time que você jogou na última temporada. Então, Sim. é inevitável, né, perguntar para você a importância do Atlético nessa sua chegada no Corinthians, agora com uma sequência, tendo uma sequência no Corinthians, mas a importância aí do Atlético nessa sua boa fase agora no Corinthians. Então, cara, a importância do Atlético é falar para você 100% na fase que eu estou vendo hoje, né? Foi um clube que confiou em mim, um clube que me deu a oportunidade de jogar um brasileiro de Série A, que é muito difícil. Um zagueiro jovem está disputando um campeonato tão competitivo como esse, então eles confiaram em mim, independente da minha idade, mas sim no meu potencial, na minha qualidade que eu tinha. E foi o clube, acho que em termos de profissional, o clube que eu mais aprendi, o clube que eu mais evoluí. Hoje eu estou, graças a Deus, fazendo bons jogos pelo Corinthians, mas isso é total certeza devido ao Atlético, porque é um clube que me deu a oportunidade, que confiou no meu trabalho, então fico muito feliz e agradecido por ter jogado lá. E agora nesse encontro que a gente tem, né, que vai ser um pelo Brasileiro, logo agora, e depois 2 jogos pela Copa do Brasil, eu espero que o Corinthians vença, mas eu torço muito pelo Atlético que eles façam uma excelente campanha lá nesse Brasileiro aí, na Copa do Brasil. Não muito, né, porque ou é nós ou é eles, então que a gente passe. Ô, João, ainda em cima dessa questão do empréstimo para o Atlético Goianiense, muitas vezes, acho que você já teve algum companheiro, algum colega que talvez não tenha meio olhado torto para ir para um outro time, um time de menor expressão. Você hoje, se você pudesse aconselhar, você aconselharia um garoto a fazer dar esse passo, tipo, dar um passo um pouco para trás e para voltar melhor para o time dele, né, para o clube Corinthians ou outro? Sim. Então, muitos falam que é dar um passo atrás, mas eu nunca, quando eu fui para lá, pensei que era um passo atrás, porque, querendo ou não, eu estar no Corinthians por status, por não jogar, ninguém ia me conhecer. Então, para mim, não estava sendo útil naquele momento. Indo primeiro para Inter de Limeira, que foi o primeiro clube que eu fui emprestado, né? Jogando um Paulista, onde eu fui bem, que daí apareceu o interesse do Atlético, foi muito importante para mim, entendeu? Para o meu amadurecimento, para mim começar a jogar numa equipe que, tipo, não tem tanta pressão igual tem no Corinthians, que é uma equipe que tem, para mim, no meu modo de ver, a maior pressão do Brasil hoje, ela, Flamengo, entre outros grandes. Mas foi muito bom e, sem dúvida, eu aconselho. Você não pode ir com esse pensamento de que você está dando um passo para trás. Você tem que ir com o pensamento de que você vai dar seu melhor, que você vai ganhar minutagem, vai jogar e voltar para o seu clube para dar o máximo para ganhar e ter novas chances, sabe? Reais chances de jogar. Que foi o que eu fiz. Eu fui para lá com o pensamento, mano, se eu tô indo para lá, se eu for mal, aí eu não tenho mais chance mesmo. Agora, se eu for bem e me destacar, eu volto para cá com outra moral, com pensamentos e objetivos novos. Então, sem dúvida, eu aconselharia qualquer pessoa a ir para um clube de menor expressão, mas para jogar. Uhum. João, esse fim de semana o Corinthians tem aí uma estreia de um novo comandante, que é o Silvinho. Mas antes de falar do Silvinho, eu queria falar do antigo comandante, que é o Wagner Mancini, porque você jogou com o Wagner no Atlético Goianiense, e depois você volta, e quem te coloca, te dá essa moral de ter sequência no Corinthians é o Mancini. Eu queria que você primeiro falasse sobre a importância do Mancini na sua carreira, tanto no Atlético quanto nesse início pelo Corinthians. E, na sua opinião, por que você acha que essa relação desgastou? Porque todo fim de relação gera um desgaste, né? No caso, numa demissão, é um fim de relação entre o profissional e o clube. Por que desgastou esse trabalho do Mancini, na sua opinião? E qual a importância que o Mancini tem na sua carreira? Então, primeiro, em relação à importância que o Mancini tem na minha carreira, é enorme. Foi um cara que, depois da Inter de Limeira, foi um cara que confiou em mim, o primeiro brasileiro, como disse, para um cara novo no setor defensivo jogar. Hoje em dia você pode ver no Brasil tem pouquíssimos jogadores que jogam na minha idade,
e ele confiou em mim. Demorou um tempinho para mim entrar no Atlético, mas depois que eu entrei, praticamente não saí, fui titular no decorrer do campeonato. É um cara que me passou total confiança, é um cara que me dava conselhos, tanto ele como o Batatais, e não foi diferente quando eu cheguei no Corinthians. Foi um cara que pediu a minha volta, então ele já sabia o que eu podia render, o que eu podia agregar para esse grupo do Corinthians, e graças a Deus também pude ter oportunidades aqui, e ele me deu essa oportunidade de jogar titular, de fazer alguns jogos, e fico feliz, desejo toda a sorte do mundo para ele. É um cara que eu tenho um respeito, admiração e gratidão, né, porque foi ele que me colocou tanto lá no Atlético quanto aqui no Corinthians. E eu acho que essa relação em relação a clube, treinador e atleta, tudo, é muito resultado. No Brasil, hoje em dia, se você não ganha, se você empata, você não serve. Se você tá lá ganhando, mesmo jogando feio ou algo do tipo, você é o melhor treinador do Brasil, você é cotado para ser para a seleção. E eu acho que a gente estava trabalhando, dedicando o máximo, tanto ele nos trabalhos que passavam para a gente, vídeo, tudo, para a gente ter o melhor desempenho possível. E nós, jogadores, também estava dando o máximo de si, mas acho que não estava encaixando, não estava encontrando um sistema assim. Acho que até encontrou depois no modo de jogar de 3 zagueiros, que estava dando muito certo, mas daí depois de não ter mais chance na Sul-Americana, que é uma coisa que pesa muito, e sair para o Palmeiras na semi do Paulista foi uma coisa que pesou muito. Então acho que foi por causa disso que ele saiu do Corinthians. João, ainda falando um pouco sobre essa sua chegada no Corinthians, né, que você chegou e praticamente não sentiu muito peso aí, né? Chegou, vestiu a camisa, Sim. começou a jogar, tá brigando por posição hoje aí, ou mais de uma posição, talvez. Sim. O que você acha que influenciou para você ter essa adaptação rápida assim ao time principal? Você acha que essa fase de ter muita garotada subindo junto, todo mundo basicamente ali na mesma situação, você acha que isso também ajuda? Sim. Ou foi também essa questão o Atlético já te trouxe pronto para cá? Então, em relação a essa pressão, logo quando eu cheguei no Corinthians, até na base eu falo, não foi nem no profissional, foi uma coisa que eu senti muito no começo, porque eu nunca tinha passado por isso em termos de torcida, em termos de pressão, desde a base já. É uma cobrança tremenda. E na base já comecei a sentir um pouco no começo, uns 2, 3 meses, e depois que eu fui me soltando e consegui mostrar no futebol. Tanto que depois que eu assumi titularidade na base também, eu fui todos os jogos praticamente titular. E vindo para o profissional é uma coisa totalmente diferente. Sei que na base tem uma pressão X, mas no profissional é X ao quadrado, é muito maior. E sem dúvida, jogar o brasileiro no Atlético, jogar de igual para igual com grandes clubes, foi o que fez eu não sentir tanto essa pressão aqui. Jogamos contra o Flamengo, todos os times do brasileiro. Sim. E o Atlético, creio eu, que fez uma campanha excelente. Assim, brigamos pela Sul-Americana, conseguimos, né, a Sul-Americana, estava tendo na pré-Libertadores, mas não foi conquistado esse objetivo. Mas, sem dúvida, jogar no Atlético, esse brasileiro, a Copa do Brasil, foi fundamental para não sentir tanto peso aqui no Corinthians. O Guarani mencionou que você hoje disputa lugar em mais de uma posição. Queria que você falasse sobre essa sua atuação na lateral direita, que começou com o Mancini no Atlético Goianiense. Você se enxerga um zagueiro que quebra um galho de lateral, ou você já se considera um zagueiro e lateral? Qual posição você hoje está mais confortável para atuar? E você jogou por dentro com o Bruno Mendes jogando pelo lado direito. Qual foi o papo, né, do Silvinho, da comissão do Silvinho, do próprio Fernando Lázaro, para montar esse esquema? Existe, por exemplo, talvez uma possibilidade de, em alguns jogos, formar uma linha de 4 com você jogando pela lateral e o Bruno Mendes por dentro, um revezamento nesse setor, porque os dois são zagueiros que também atuam pela lateral. Realmente, venho jogando de lateral e fazendo bons jogos, né, mesmo não sendo a minha posição, e jogando de zagueiro. Eu tenho como preferência jogar de zagueiro, uma posição que eu já estou muito mais adaptado, uma posição que eu venho jogando muito mais tempo, então é uma coisa que eu sei mais posicionamento, sei o que dá para fazer e o que não dá para fazer.
Lateral é uma coisa nova. Começou no Atlético, fiz acho que 2, 3 jogos pelo Atlético. E aqui também no Corinthians, acho que foi 3 ou 4 jogos, alguma coisa assim. Mas é uma posição também que eu me identifico muito, por ser um cara rápido. Eu gosto de jogar naquela função também. Mas de preferência mesmo, eu prefiro jogar como zagueiro. E em relação ao Bruno ter jogado na lateral, não chegou a ter nenhuma conversa, não. Acho que foi mais opção do Fernando mesmo, em colocar eu e o Raul de zagueiro e o Bruno pela lateral. Até porque, como o professor, o Silvinho, gosta de linha de 4, acho que ele estava me testando um pouco também, que eu estava atuando mais pela lateral, então às vezes ele não tinha muito feedback em relação a mim. Então acho que foi até para ele conhecer como que eu jogo de zagueiro ali e lateral, como eu vinha jogando alguns jogos. Ele já, através de vídeo ou assistindo os próprios jogos do Corinthians, pode ter acompanhado e já saber como que eu estava atuando na posição. Aproveitar até o gancho da pergunta e perguntar como foi esse primeiro contato com o Silvinho. Como foi esse primeiro contato no treinamento que ele comandou, pode-se dizer assim, junto com o Fernando, com o Doriva, com o Mauro, antes do jogo contra o River Plate. E a gente viu hoje o bastidor que a Corinthians TV disponibiliza. O Silvinho foi bastante ativo, né? Antes do jogo, com orientações no intervalo, depois do jogo também. Sim. Como foi esse primeiro contato do Silvinho? Qual a influência do Silvinho já nessa vitória de 4-0 contra o River? Então, o Silvinho, como vocês perceberam aí, eu também, logo de cara, percebi que ele é um cara muito ativo, um cara elétrico, tenta ajudar ali você o máximo possível num curto prazo, sabe? Ele não tenta deixar para amanhã, ele já fala, não, faz isso, faz aquilo, tal, é melhor, tal. E em relação a treino com ele, nesse jogo contra o River, foi mais o Fernando que passou indo do treinamento, porque ele o Silvinho não tinha assumido oficialmente o clube, né, assim. E então foi mais o Fernando, ele passou algumas orientações em termos da linha de 4, como se posicionar ali, tal, mas quem deu o treino mesmo foi o Fernando. E quem estava mais sendo treinado pelo Silvinho estava sendo os reservas, e quem não foi para o jogo. Então, quem teve o contato maior assim com ele, no caso, foram eles. E tenho certeza que vamos fazer um grande campeonato com ele aí no comando. E, João, nesse primeiro contato que vocês vão ter com o Silvinho aí mais ativo, você vai passar algumas dicas para ele sobre o Atlético Goianiense, alguma coisa que você conhece de lá? Porque é decisão, né? Vocês vão ter 2 decisões Sim. aí que qualquer detalhe vai fazer diferença. Sem dúvida. Vou contar tudinho que eu sei do Atlético. O que importa é a gente ganhar, né? Modo espião ativado? Ativado, mais que ativado. Mais uma função, então, para o João, hein? É lateral, zagueiro, espião, auxiliar técnico. Ai, caramba. Também João, tem dois grandes jogadores que não podem jogar também, né? Que é o Janderson e o André Luiz, então já é uma perca enorme para o Atlético. Isso que eu ia falar, que se isso aí ainda ameniza um pouquinho esse adversário, né? Porque são 2 caras que ali no ataque, e principalmente para vocês a defesa ali, que Sim, são caras rápidos. E o próprio Janderson, né, que vem jogando já desde quando eu estava lá, tem uma sequência de jogos aí, deve ter mais de 30 e poucos jogos titular. Sim. Então é um cara que já tá macaco velho na competição, então poderia atrapalhar a gente sim. Então ele não jogando vai ajudar a gente. Você chegou a trabalhar com o Barroca no Corinthians? Porque o Barroca chegou a treinar o Sub-20. Sim, cheguei a trabalhar com ele. Cheguei a trabalhar ali no Sub-20, né? No último ano do Sub-20. Eu trabalhei com ele. O dia que ele subiu e veio o Barroca. É um treinador de muito alto nível, um cara que, em termos de base, foi o melhor treinador, eu creio nisso. Um cara que preza o futebol moderno, preza tocar a bola, preza ser ofensivo, entendeu? Então, acho que é um cara muito bom aí no cenário brasileiro aqui nacional. João, voltando um pouco da base, aproveitando que você falou, a gente está vendo muitos times aí aproveitando os jovens da base mesmo, né? Seja por opção ou seja por necessidade de investimento, alguma coisa, ou provavelmente por causa da pandemia. Só que a gente tem observado Sim. que esses caras estão pegando a camisa, entrando no campo, parece que eles jogam no time faz 50 anos, no Santos, no Palmeiras, até no Corinthians. O que da base hoje que você acha que está mudando em relação ao que era antes? Porque vocês já estão chegando muito mais preparados já, ou a identificação com o clube mesmo, que vocês estão pegando desde cedo ali,
que é isso? Porque realmente, para mim, impressiona essa maturidade de vocês. Creio eu que muito é da identificação. O clube já começa a trabalhar a gente em termos de profissional, ter semelhança desde a base até chegar no profissional. Então, é uma coisa que já é um pouco parecida. Claro, não é igual, mas é uma coisa parecida. Então, quando a gente entra em campo, a gente já tem um pouco de noção do que a gente pode fazer, a responsabilidade que tem você errar um lance, um clássico, algo do tipo. Então, isso interfere muito e ajuda muito a gente, entendeu? E tem aquela outra coisa, né? É a chance única da nossa vida. Se a gente entrar e for bem, a gente vai ter novas oportunidades. Então, você tem que aproveitar o máximo possível. A gente sonhou tanto que esse momento, lutou a vida toda, na hora para chegar na hora não dá conta, então a gente tem que estar concentrado, preparado para quando entrar, não sair mais. E ainda nessa esteira dessa pergunta, vocês entram, vocês têm a oportunidade de mostrar o serviço de vocês. Algumas das vezes acontece que nem aconteceu com você, são emprestados por outras equipes de menor expressão para ganhar rodagem, voltam valorizados, voltam melhor. Sim. E buscam aí uma sequência e talvez um prêmio, talvez por essa sequência, por essas boas atuações, é a renovação contratual e você teve a sua renovação recentemente. Você sente isso, que a renovação foi um prêmio por essa sequência, por você ter dado talvez um passo para trás, indo para Inter de Limeira, o Atlético, para poder ter mais rodagem, e a partir dessa renovação, você se fixa mais no Corinthians como um ativo valioso, um ativo com um contrato mais extenso no clube. Quais são os seus objetivos na carreira a partir de agora? Você pensa em uma Europa? Você pensa em construir uma carreira longeva no Corinthians? Qual é o seu objetivo na carreira a partir dessa renovação? Primeiro que a renovação, sem dúvida, eu acho que é uma premiação por tudo que o jogador vem fazendo, não só no Corinthians, mas desde lá de trás, porque eles acompanham muito. Tem jogador que vai para time e deixa a Deus dará, não se dedica, então, tipo assim, eles acompanham, não tem jeito. O clube conversa com outro clube, eles sabem tudo que acontece, independente de onde você esteja. Então, acho que essa premiação, essa bonificação, não sei como se pode dizer, é devido a tudo que eu passei lá atrás e até hoje mantive, entendeu? E as minhas metas no Corinthians, sem dúvida, são as melhores possíveis. Eu penso primeiro em dar continuidade e em ser titular, continuar fazendo bons jogos, continuar ajudando a equipe no máximo possível, de lateral, de zagueiro, se precisar de volante. Quero estar jogando e ajudando a equipe da melhor maneira possível. E penso sim em um dia ir para a Europa, mas primeiro estou focado no Corinthians, quero ajudar, quero conquistar títulos pelo Corinthians, que é uma coisa que é um sonho meu, conquistar um título por uma grande equipe. Conquistei no Atlético Goiano, e vamos em busca agora desse brasileiro, dessa Copa do Brasil, fazer o máximo possível para chegar nas finais e ser campeão desses campeonatos. Mas eu tenho um sonho de jogar na Europa, e é uma coisa que eu tenho certeza que se eu continuar focado, se eu me dedicar e continuar trabalhando, eu posso chegar lá sim. Que eu vi muitos dos seus companheiros depois do jogo da Sul-Americana, né, da goleada sobre o River, falando que aquela vitória, ou as duas vitórias que vocês tiveram, deram muita confiança para vocês, né, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. O que vocês hoje projetam do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Até onde esse time pode chegar, trazendo o Silvinho também? O que vocês esperam? Então, a gente espera um time muito competitivo, né? A gente sabe que do lado de outras equipes tem elencos também que são com grandes nomes, mas a gente espera competição. Se vai ser campeão ou não é outra coisa, mas a gente espera, para um time ganhar da gente, vai ter que ter muita dificuldade, eles vão ter que ser muito melhor que a gente para ganhar da gente, entendeu? Então, eu acho que o Corinthians vai brigar por grandes coisas, apesar de não ter grandes nomes que muitos falam, né, que a gente tem jogadores que são experientes, mas não está numa boa fase, e eu discordo disso. Alguns estão passando por um momento que todo mundo passa, qualquer jogador passa, pode estar passando agora, amanhã ele pode estar melhor novamente, mas todo mundo trabalha para dar sempre o máximo. Ninguém quer entrar em campo para não fazer gol, ninguém quer entrar em campo para tomar gol. Então acho que a nossa equipe vem para esse Campeonato Brasileiro muito bem preparada, agora com a nova filosofia do Silvinho, e eu tenho certeza que a gente vai brigar lá em cima e vamos calar a boca de muita gente que acha que a gente vai brigar lá embaixo. O Guardia perguntou do Brasileiro, eu vou perguntar da Copa do Brasil. O Silvinho na apresentação disse que não vai priorizar competição nenhuma. A Copa do Brasil, ela por muito tempo foi vista como um atalho, né? O caminho mais curto para chegar na Libertadores. Ultimamente não é bem assim, porque os times da Libertadores voltaram
a jogar a Copa do Brasil. Mesmo assim, é um torneio é um caminho mais curto, né? É um torneio mata-mata, é um caminho mais curto do que o brasileiro, que tem 38 rodadas. Na sua opinião, você acredita que o fato do Corinthians hoje não ter um elenco tão encorpado como outros, como o Flamengo, como o Palmeiras, que o próprio São Paulo tem um poder de investimento maior, a Copa do Brasil seria o torneio ideal para o Corinthians priorizar nesse segundo semestre? Então, eu já penso igual o Silvinho, acho que não tem que priorizar um campeonato, acho que a gente tem que entrar em qualquer campeonato, se você tiver 10 campeonatos para entrar e pensar em ganhar todos. Eu sou um cara que sou muito competitivo, odeio perder, então, independente do jogo que a gente jogar, o campeonato que a gente estiver, creio eu, como o próprio Silvinho falou, e todos os jogadores pensam assim, que a gente entra para ganhar. Então, acho que não vai priorizar nenhum campeonato, a gente vai jogar, dar o máximo nos 2 campeonatos e vamos buscar o título, né, independente de qual seja.